Vamos estar refletindo um pouco. Na verdade, eu estarei provocando você num tema que pode te incomodar, como também pode te estimular a refletir sobre a morte e o desenvolvimento humano. O homem não pode deixar de encarar essa realidade, e quando ele está no processo de desenvolvimento, por etapas, ele percebe a presença da morte. E nós não podemos olhar diretamente para ela, porque nós temos um desligamento dessa realidade, então o tempo todo não é possível. Mas, por outro lado, nós não podemos ignorá-la, porque a morte ela se impõe. Ela é uma rainha que domina há séculos, ou seja, desde o início da vida, porque é impossível conceber a ideia de vida sem morte, partindo de um princípio que o ser humano, como tal, ele é incomodado com essa questão, porque ele é o único que pode pensar a sua própria morte e ser incomodado por duas dimensões e que ele não consegue alcançar, que é o início e o fim de tudo. Ou seja, o homem não consegue ter consciência do seu início, da sua realidade, e o fim também da sua realidade, da sua história, o início dela e o fim dessa história escrita. Outros podem. Nós podemos pensar, então, em elaborar questões, questionamentos. O homem ele pode se sentir pequeno diante da profunda, da inalcançável realidade da criação. O homem, ele se vê pequeno e frágil diante do cosmo que ele consegue encarar. A grande dádiva da repressão é nesse sentido que o homem não consegue ir além daquele espaço que se impõe ao homem na sua limitação, que é uma espacialidade que ele não consegue ampliar, apesar que ele expande o pensamento, e hoje em rede nós temos acesso ao Egito, a vários lugares que nós não tínhamos antes, mas mesmo assim essa expansão da mente não consegue expandir o espaço físico em que o corpo, o olhar consegue alcançar. Então nós vivemos essa fragilização e nós devemos então estar atentos, porque se a grande dádiva, é uma grande dádiva nós sermos limitados, porque aí nós não conseguimos fazer projeto além desta realidade, senão iríamos nos matar. Imagine a consciência total do que se faz e do resultado que se dará. E você tendo essa consciência não apenas em uma opção, em várias, porém num limite, sem saber quais seriam as consequências de todos os resultados advindo de todas as opções que você conseguiu refleti-la, as realidades, né? Os projetos, os investimentos, posterior à conclusão desses projetos. Como você ficaria? Então, nós devemos estar atentos, o homem precisa se defender deste mundo externo que ele não consegue alcançar plenamente, porque internamente também não se alcança, porque ao mesmo tempo que nós temos acesso à criação de uma forma limitada, nós temos também um acesso limitado a nós mesmos, às nossas reflexões, a nossa subjetividade, apesar que é nós que construímos esta subjetividade. De todo jeito, nós somos refém da nossa inteligência. Na verdade, o ser humano ele possui dois grandes medos, que é o medo da vida e o medo da morte. Não se sabe qual mais amedronta. Como viver é um desafio e é uma ameaça, e como a morte, nós não podemos entender a morte como uma dor, porque o homem, na verdade, ele teme a morte por causa do desconhecido, a dor por causa do sentido dela no corpo, que é sensível e que tem porque se manifesta de uma forma desagradável ao homem. O medo da vida se vincula ao medo da realização, ao medo da realização, da individualização
e da propensão à destruição de si mesmo. Ou seja, ele é vulnerável por ser limitado e por isso ele está em constante deslize em direção à morte. Quando o homem ele está cheio de vida, geralmente ele também é tomado por uma consciência maior da morte. E viver plenamente, geralmente, é se expor, é dar vazão às emoções e se arriscar mais no sentido da vida. O que possibilita, então, ao homem esse poder dele viver intensamente, ou seja, a adrenalina, né? Aumentar a adrenalina, mas, por outro lado, enfrentando um medo que impera sobre ele, mas que o leva a uma expectativa maior de uma finitude. Tem esportes que um erro ele pode ser fatal. E a gente não consegue entender como que essas pessoas praticam esses esportes. Mas como nós sabemos que cada esporte está vinculado a um determinado temperamento, e o medo também ele tem vinculação também com os temperamentos das pessoas, né? Do seu estilo de vida. Inclusive, há uma realidade que poucos conhecem, que os matadores são medrosos. Matam por medo. Eles não são corajosos, eles são cruéis e medrosos. Porque a morte é uma presença constante na vida daquele que mata. A ansiedade ela é relacionada a uma dissolução do ego, porque ele antecipa a morte. Ele está se matando, ele está querendo antecipar o futuro dentro de uma realidade em que ele não consegue alcançar. Ele vive intensamente um temor muito grande. Tememos quaisquer que seja aquilo que aumenta a nossa fragilização, a nossa fragilidade. Reprimimos funções, tentamos nos tornar imortais, mas a tragédia do homem tem a sua origem na percepção da sua finitude e na certeza da sua morte. O pavor diante do homem é colocado por causa da morte. Por isso ele cria uma couraça para se blindar. E mesmo assim, esse homem se expõe. O grande terror do homem é a perda do controle sobre a vida por causa do medo da morte. Só que a consequência é uma ruptura interna, psíquica. Porque imagine o homem, ele está simultaneamente andando com medo da vida e medo da morte. A gente chama isso como uma consciência daquilo que é ouro para a nossa existência. É interessante que tem uma parte muito boa aqui, que eu vou até finalizar com ela, porque eu acho importante que, como eu disse no princípio, que a consciência da morte, ela compõe de uma maneira assim plena o desenvolvimento do homem, ou o desenvolvimento do homem humano, o homem que se vê na sua finitude, que consegue enriquecer cada momento da sua vida, que não se deixa fragilizar pelo orgulho, pela soberba, que não se deixa escravizar pela ilusão daquilo que é aparente, daquilo que é transitório, mas do homem que entende que a vida, se ela não tiver essa consciência de que ela não pode ser uma ameaça, apesar de ser um desafio, ela não pode nos meter medo. A vida deve nos mover. A morte também deve nos mover. Porque buscar a vida, não tem como você andar com vida e sem ter a morte presente. Inclusive, a vida perde o seu sentido quando nós eliminamos a sua relação com a morte. A vida sem sentido
elimina a morte. O sentido da vida conduz à morte. É uma coisa assim, antagônico. Como que é possível você ter uma vida equilibrada, tendo consciência dessa grande realidade, que a vida nos desafia e que às vezes nos apavora, que a morte nos desafia e que às vezes ela nos causa terror. Mas, por outro lado, nós temos o acolhimento da promessa de Deus, da palavra de Deus, que está lá em Hebreus, que fala que Jesus venceu a morte. Ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu venci a morte. Tragada foi a morte na vitória. E eu tenho uma marca na minha vida, porque eu convivi durante muito tempo com uma falta de sentido para a vida, com medo da morte, até que eu encontrei o consolo nas promessas de Deus. E a promessa foi essa: Jesus veio livrar a todos que com medo da morte se tornavam escravo dela, subserviente a ela. Hoje não. Eu vivo esta grande realidade e estou aprendendo a desenvolver humanamente esta consciência, não perdendo também aquilo que Deus colocou no meu coração, que é a eternidade. Porque a Bíblia também fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem, ele tem consciência da sua existência, ele tem consciência da sua morte, ele não consegue apenas ter consciência do início e do fim de tudo.